Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. E mais uma quarta-feira, hoje bem quentinha, né? Vamos agradecer a Deus, né, por a gente ter a oportunidade de estarmos reunidos com a graça, com a permissão de nosso Deus, com a bondade dos nossos espíritos, amigos, benfeitores. Pedimos a abertura deste trabalho, rogando que nossos corações nessa noite possam ser preenchidos de paz, de luz e esperança. Que o seu Evangelho, Jesus, venha confortar os nossos corações, trazendo-nos alegria, esperança, resignação e bom ânimo. Em todos os momentos, Senhor, agradecidos somos por tudo que nos deste, pela oportunidade de estarmos encarnados no meio de amigos e familiares especiais que nos alegram em todos os momentos. Nos ensina, Senhor, a perdoar e amar mais, que possamos, Senhor, influenciar todos aqueles que nos rodeiam com palavras sábias de ânimo e de amor. Que a sua bondade também possa se estender para todos aqueles nossos irmãos que têm os nomes nos cadernos, aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios, os nossos governantes, Senhor, que todos possam receber também essa luz, essa chama do seu amor, em todo o momento que nos convida para a reflexão, para amar e para sermos melhores. Envolva nessa noite a nossa irmã Carol, que hoje nos trará o Evangelho, que possamos, Senhor, ter ouvidos de ouvir, aprender ainda o que estava adormecido em nossos corações, para que possamos colocar em prática o mais breve possível. Que assim seja. Essa noite nós temos a Carol. A Carol é daqui de Cambé, mas ela participa também no Maria de Nazaré em Rolândia. Então seja muito bem-vinda, Carol. Aproveitando que esse ano o Evangelho segundo o Espiritismo está completando 160 anos, né? Ele é novinho, mas as lições que ele contém são lições muito ricas. E eu me recordo que naquela coleção de André Luiz, em algum daqueles livros tem uma passagem que um dos instrutores, lá no plano espiritual, está estudando as passagens do Evangelho de Jesus, né? As mesmas passagens que a gente estuda aqui. Por que isso, né? Porque esses ensinamentos, eles são sempre atuais. E eles são de uma profundidade tão gigantesca que por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, sempre a gente vai encontrar escondido dentro do Evangelho uma pequena pérola que vai clarear ainda mais o nosso entendimento. E é por isso que Allan Kardec fez essa coletânea da parte moral do Evangelho e codificou o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele traz essas lições do Evangelho de Jesus, referente à parte moral. Os espíritos amigos fazem os seus comentários e Kardec, ainda em alguns trechos, coloca ali algumas elucidações. Tudo para quê? Para facilitar a nossa compreensão e o nosso entendimento a respeito do que Jesus veio nos ensinar, a respeito das leis de Deus. Então, para a gente começar, eu vou fazer um resuminho bem rápido desses 4 itens do Evangelho, para que a gente vá se localizando dentro do Evangelho. Eu acredito que todos vocês já tenham lido ou já tenham ouvido falar nessa passagem. E ela é intitulada O Maior Mandamento. E ela começa assim:
Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para tentar Jesus, o questionou. Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam tentando que Jesus entrasse em contradição com os seus ensinamentos. Porque, dependendo da resposta que ele desse, ele ficaria mal com um lado ou com o outro. E toda a sua teoria de amor, de unificação, cairia por terra. Mas Jesus era Jesus. Então eles lhe perguntam: Mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus então responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todas as leis e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. O que ele faz? Ele faz um resumo. Tudo que nós precisamos praticar é esse mandamento. Tudo está englobado nele, porque tudo se resume a nós desenvolvermos o amor. E aí a gente vai fazer essa tríplice relação entre o nosso amor a Deus, o nosso amor conosco mesmo e o nosso amor com o nosso próximo. E por que o primeiro mandamento é amar a Deus? Porque se nós não tivermos desenvolvido e bem claro em nós esse amor mais puro, mais primordial, que é o amor de Deus, a gente não consegue exteriorizar o amor ao nosso próximo e não conseguimos entender o amor a nós mesmos. Por isso que foi nos dado por Jesus esse primeiro mandamento do amar a Deus sobre todas as coisas. Porque é desenvolvendo esse amor no âmbito mais puro e mais pleno é que nós vamos conseguir replicá-lo aqui embaixo. Primeiramente, segundo em nós mesmos e depois ao nosso próximo. Porque o Cristo disse: amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, eu não tenho como amar o próximo. E mais interessante que o Evangelho vai nos trazer ainda um conceito desse amor, quando ele vem dizer que não é o amor no sentido vulgar que a gente costuma a interpretar, mas é o amor no seu sentido mais puro. E ele traz como aquele sol que aquece o nosso coração e nos faz querer ver as coisas de uma forma diferente, nos faz querer compreender tudo de uma forma diferente. Por quê? Porque muitas vezes na nossa vida nós praticamos o quê? O amor egoísta, O amor de posse, o amor de eu amo você se você fizer o que eu quero, se você não fizer, já não amo mais, E fica muito claro isso quando a gente é contrariado e a gente vê muito hoje essa relação sendo destruída. Então, muitas vezes, amigos que parecia que tinham um amor fraternal de longa data, às vezes por religião, por política, por futebol, não se conversam mais. Será que existia o verdadeiro amor ensinado por Jesus ali? Não, porque se existisse, esses fatos secundários e cotidianos da nossa vida não interromperiam laços de convivência, de amizade e de amor. Por isso que Jesus vem nos ensinar que o primordial é aprendermos a amar. É o amor a Deus, o amor a nós mesmos e o amor ao nosso próximo. E ele segue no item 2 falando: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei dos profetas. Por que ele diz isso? Porque na época que Jesus estava aqui, o Velho Testamento já era um mandamento amar a Deus. Isso já existia. Não foi Jesus que criou amar a Deus, já existia lá no Velho Testamento. Então Jesus vem o quê? Reafirmar. É o que ele diz, Eu não vim destruir a lei no primeiro capítulo do Evangelho. Eu não vim aqui para destruir tudo que já vem sendo ensinado, mas eu vim agregar. E é o que o Espiritismo faz também. Por quê? Porque o Espiritismo vem nos trazer Jesus como nosso modelo e guia,
e nos exemplificar de uma forma diferente, ou a nos fazer compreender melhor tudo aquilo que Jesus quis nos dizer enquanto esteve aqui. Para quê? Para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Por isso que as lições do Evangelho, elas nunca saem, porque cada vez mais nós vamos desenvolvendo conhecimentos diferentes e vamos interpretando tudo que está aqui de uma forma mais ampla e ganhando mais consciência e mais entendimento sobre o que Jesus quis nos ensinar. E o 33 vai nos dizer assim, ele vai trazer uma historinha que vai fazer um comparativo, que ele diz: o reino dos céus é comparável a um rei que resolve pedir conta aos seus servidores. E então ele começa a chamar os servidores. E um deles, que o devia 10.000 talentos, ele pede conta e o servidor suplica para que ele o perdoe ou que ele espere, que com o tempo ele restituirá o que deve. Então o seu senhor, cheio de benevolência, o perdoa e ele sai. Só que esse mesmo servidor, ao sair na rua, vai encontrar um companheiro que deve para ele, e esse servidor faz o mesmo que ele faz: olha, me perdoe, espere, tenha paciência e eu te restituirei o que te devo. Mas ele não quer saber e fala: pode mandar prender e deixa ele lá até que ele me pague tudo que me deve. E então os outros servidores que estavam ali vendo tudo, vão até o Senhor para contar o que acontecia. E o Senhor então o chama, né? E a hora que ele o vê, ele diz: servidor mau, eu não te perdoei toda a tua dívida porque me pediste? Não era certo e não era justo que você fizesse o mesmo com aquele quem te deve? E então ele diz, né? Leve e largue ele lá até que pague o último centavo a que me deve. O que ele quer exemplificar com isso? Que a mesma régua com que nós estamos medindo os outros, nós seremos medidos. Tudo aquilo que nós estamos fazendo para o nosso semelhante é com o mesmo rigor que vai voltar para nós. Até o Rossandro fala em uma palestra algo muito interessante, que ele diz: é incoerente nós pedirmos a Deus coisas que nós não fazemos para os outros, né? Então a gente pede perdão muitas vezes de algo, mas alguém nos faz alguma coisa, nós não perdoamos. É incoerente, porque a própria oração diz, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Só que na maioria das vezes nós não perdoamos, nós não acalentamos, nós não estendemos as mãos. Então Jesus vem com tudo isso, o quê? Tentar abrir os nossos olhos, para que a gente compreenda efetivamente como as coisas funcionam. Por quê? Porque é muito interessante a questão da interpretação. Olha que curioso, né? Quem aqui já leu o livro Paulo e Estevão? No livro Paulo e Estevão, o que acontece? Tanto Paulo quanto Estevão seguiam o mesmo livro, o mesmo mandamento. Só que a postura deles era igual? Não era. Mesmo antes de Estevão se encontrar com os discípulos de Jesus, ele já tinha uma visão e uma fé completamente diferente da que Saulo executava, que depois virou Paulo. O que isso quer dizer? Que a mesma lei, o mesmo evangelho que é seguido por todos nós, que é seguido por tantos outros, vai ser interpretado da forma e com o conhecimento e com o desenvolvimento que cada um de nós tem. Olha como é interessante. Então, por que vem Jesus? Por que vem os profetas? Por que vem a doutrina espírita? Por que vem o Chico? Por que vem Emmanuel trazer tantos conceitos, tantas interpretações, para que a gente consiga sentir, mais do que ouvir, sentir, interiorizar em nós a essência do ensinamento, a essência do amor. Porque muitas vezes a palavra amor hoje é usada de uma forma muito banal, né? Ah, você me ama, amo, você gosta, né? Gosta de falar para qualquer coisa. Mas não é esse amor, não é esse gostar que o Cristo vem dizer.
é aquilo que a gente verdadeiramente sente, que a gente não precisa falar. Que quando a gente encontra com a pessoa, que a gente se coloca ali, a gente sente vibrar no nosso coração aquela alegria, aquela compaixão. É isso que ele vem nos ensinar. Então ele vai dizer ainda: amar o próximo como a si mesmo é fazer pelos outros o que queria que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade. Né? Daí a gente sempre lembra, né? Do fora da caridade não há salvação. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo para o qual nós desejamos. Com que direito exigiríamos do nosso semelhante melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência, mais devotamento, se nós não o temos? Né? Como que a gente vai exigir de alguém algo que nós não praticamos? Como que a gente vai exigir que o outro seja melhor com a gente se nós não estamos trabalhando para ser melhor? Como que a gente vai exigir o perdão de alguém se nós não perdoamos? E é interessante que quando a gente ecoa essa frase na nossa cabeça, a gente sempre lembra, né? Se nós estamos dando conselho para alguém, o que a gente fala? Releva, perdoa, para, você vai se estressar por isso. Mas se alguém pisou no nosso calo, o que a gente faz? Quero nem ver. Nem fala esse nome perto de mim, que é para eu não me irritar hoje. É ou não é? Então a gente acaba usando medidas desproporcionais, né? Então, para os outros, uma medida. Para nós, uma outra medida. Então é isso que Jesus vem nos ensinar. Vamos usar a mesma medida, né? A régua que nós estamos medindo a nós, vamos medir os outros. Com compaixão, com benevolência, com caridade, com perdão. Assim como nós queremos que os outros também entendam a nossa situação. Nós devemos entender a situação dos nossos semelhantes. Então hoje aqui nós vamos falar dessas 3 relações. Nós vamos começar da nossa relação com Deus. E como que anda a nossa relação com Deus? O nosso amor a Deus. É interessante que Emmanuel vai dizer: o amor é o reflexo do Criador em todas as suas criaturas. O que quer dizer? Que dentro de cada um de nós, quando criados, tem aquela sementinha, né? Aquela centelha divina do amor de Deus a ser desenvolvida. O amor é a essência da vida. Nada ocorre sem ele. Nada. E para a gente exemplificar um pouco desse amor de Deus por todos nós, nada melhor do que a gente buscar lá no Salmo 23, quando o rei Davi vai descrever a sua passagem, e aí nós vamos entender quando ele faz a comparação do cuidado. Que é amor maior de Deus para cada um de nós do que o cuidado que ele tem? Da sua providência divina, cuidando de cada situação, né? Toda a espiritualidade, trabalhando para o nosso melhor. Se a gente lê as obras de André Luiz, a gente fica até envergonhado, né? Porque é um trabalho tão grande para planejar a nossa reencarnação aqui, né? O nosso trabalho, tudo que a gente vai fazer. E aí a gente, quando está aqui, muitas vezes despreza tudo isso. Despreza todo esse cuidado, todo esse amor com que a espiritualidade de Deus vem nos acolhendo ao longo da nossa vida. Então, por que eu trouxe o Salmo 23, né? Para que a gente consiga entender o que ele quis dizer, né? Exemplificando o cuidado e amor. Então a gente sabe que Davi, né, homem do campo daquela época, tinha as ovelhas dele, era pastor. E todos os dias ele saía com as suas ovelhas, procurando pastos verdes, porque não é igual é aqui, né? Lá era seco, era árido, então ele todos os dias caminhava um monte até levar elas para pastar. Depois ele procurava um riachinho, levava as suas ovelhas para se refrescar. Quando por fim ele tinha que trazer todas elas de volta. E como o caminho era longo, ele procurava sempre atalhos. Um dia ele encontrou um atalho. Só que esse atalho passava entre 2 montanhas e formava um penhasco, né? E essas 2 montanhas faziam sombra uma na outra, né? E tinha só o caminhozinho ali, né? E muitas vezes os ladrões
aproveitavam, né? Ficavam ali à espreita, roubavam aqueles que por ali passavam e, para se livrar das provas, ainda jogava penhasco abaixo, né? Então esse atalho ficou conhecido como o Vale da Sombra e da Morte. E aí então todos conhecem, provavelmente já ouviram, conhecem o Salmo 23, e ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas do descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitará na casa do Senhor para todo sempre. Então, o que Davi está pintando aqui, né? Uma imagem vívida de Jesus como pastor cuidando de cada um de nós. Então, se a gente traz para os dias de hoje, né? Nós estamos todos os dias saindo em busca dos nossos pastos verdejantes, para que a gente possa se alimentar, não só de comida, mas do alimento espiritual. E mesmo nos nossos momentos de dor e dificuldade, Deus proporciona, né, aquele riacho para que a gente se refresque das nossas dificuldades e sofrimentos. E ainda que nós estejamos passando, como diz ele, pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Quando ele fala essa passagem, já me vem na cabeça sempre a imagem dos discípulos do Cristo e de tantos seguidores dele naquela época. Por quê? Né? Ele fala aqui, né? Mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte. Antigamente, os seguidores do Cristo, o que acontecia com eles? Eram queimados, jogados pelos leões, crucificados, decapitados e tudo mais. Mas a gente busca na história e a gente vê que a maioria deles estão firmes porque a fé que eles têm na vida futura e no entendimento que essa vida material é muito pequena perto da grandiosidade de Deus, que eles não temem nem a morte. Se a gente pegar no livro Boa Nova, eu acho que é o capítulo 3, onde ele descreve a morte de Pedro. Pedro vai dizer lá que quando ele está sendo crucificado, ele nem sente a dor. Porque no momento em que ele é pego e começa a ser levado, ele começa a imaginar Jesus e é como se o espírito dele já estivesse fora do corpo. E ele só consegue sentir uma grande paz e um grande amor de toda a recordação do bem que ele fez ao longo do caminho, depois que ele aprendeu e compreendeu tudo aquilo que Jesus lhe ensinou. Olha como isso é grandioso, olha como essa fé é grandiosa, e é essa fé que ele vai descrever aqui. Porque tu estás comigo, mesmo que eu esteja passando pelo vale da sombra e da morte, nada temereis, porque tu estás comigo, porque o seu amor está comigo. E isso a gente tem que trazer para a nossa vida. Então, se alguém falar um não para a gente, muitas vezes a gente estraga a nossa vida por isso. Se nós somos contrariados, se não estamos no emprego que gostamos, se fomos desfeiteados por alguém. E aí, se a gente coloca isso perto de toda essa grandiosidade, a gente vê o quão pequeno é perante do nosso Espírito eterno. O que é alguém falando mal da gente perante a eternidade do Espírito? Né? O que é alguém falando mal da gente nessa vidinha aqui, nessa encarnaçãozinha aqui, se o nosso Espírito é eterno? E a gente vai desgastar a nossa vida toda por conta disso? Como diria o Chico, né? Eu me preocuparia se eu estivesse falando mal de alguém, porque daí eu teria que reparar. Mas se o outro que está falando, quem vai ter que reparar? É ele. Então o problema não é meu. Então nós devemos o quê? Voltar o nosso olhar, muitas vezes, para outras direções, para que a gente pare de sofrer por aquilo
que não está na nossa conta. E aí a gente começa a olhar e buscar fortalecer a nossa fé, sentir-se verdadeiramente amado por Deus, merecedor desse amor. Só que muitas vezes o que acontece? Nós não nos sentimos merecedores. Muitas vezes a gente não se sente merecedor nem aqui na terra mesmo, né? Se alguém vem aqui e vai nos dar um presente, não, mas não precisa, né? Não quero, né? Imagina. Né? De vez a gente falar, oh, legal, obrigado em receber aquilo, a gente fala assim, não, mas por quê? Não precisa, né? Agora imagina do amor e do perdão de Deus. Então é o que ele fala. Então nós precisamos nos sentir merecedor, para que a gente possa se conectar com isso. Fazer por merecer. Então Paulo falava, né? Porque nada me afasta do amor de Deus. Então enquanto nós buscarmos amor e felicidade, nos comparando uns aos outros, colocando por régua situações materiais, nós vamos sofrer. Ele vai nos dizer: nada irá nos afastar do amor de Deus, a não ser nós mesmos, através da nossa escolha, porque nós temos livre-arbítrio. Deus não vai vir aqui nos obrigar a receber as bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Nós é que precisamos desenvolver esse canal com Deus para receber tudo de melhor que Ele tem para cada um de nós. E quando nós falamos nessa questão de merecer, de transformar, de entender qual é o movimento que nós temos que fazer, não existe exemplo melhor do que o exemplo de Paulo. Porque Paulo tinha uma interpretação e no momento que ele se encontra com Jesus na porta de Damasco, ele compreende e entende a verdade do Cristo e se coloca à disposição da reparação e do trabalho. Tanto é que ele diz: o que queres que eu faça? O que isso quer exemplificar? Que muitas vezes na nossa vida nós não devemos ficar nos martirizando pelo que já fizemos de escolhas equivocadas, mas sim olhar para frente e ver o que nós podemos fazer agora para reparar e transformar a nós mesmos e aquele ambiente em que nós estamos. Porque se nós ficarmos sentados só murmurando e lamentando pelo que já foi, nós não vamos construir nada. Por isso que Paulo é o melhor exemplo, porque ele levanta e vai. Vai o quê? Vai aprender, vai estudar, vai ser maltratado. Por quê? Porque ele vai ter que agora lá pedir para aqueles que ele perseguia ensinar a ele. Não é verdade? Não é isso que acontece? E aí ele vai, né? Como diria a gente aqui na terra, vai lá se humilhar. Olha, agora eu sou melhor, me ensina aqui, deixa eu ler, né? Deixa eu entender, para depois voltar e pregar. E quando ele volta para pregar, ele é bem recebido? Muitas vezes não. Mas ele entendeu qual é o seu trabalho e ele continua e vai até o fim. Então é preciso, né, nós deixarmos o quê? Esse amor de Deus inundar a cada um de nós. Então assim, quando nós falamos no primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, significa abrirmos esse canal com Deus. Abrir deixar esse sentimento do alto fluir em nós. E esse mandamento, ele não nos foi trazido porque Deus precisa da nossa adoração. Então, se nós, provavelmente aqueles que já fizeram o ESD, estudaram lá a lei de adoração, vão ver. Deus não precisa que nós o adoremos. Por que ele traz como maior mandamento amar a Ele? Porque Ele é o caminho. O amor é o caminho. E essa conexão é o que facilita a nossa vida. Na verdade, esse mandamento de amar a Deus é para nós mesmos, é para o nosso auxílio. Porque Deus não precisa da nossa adoração. Mas quando nós desenvolvemos esse amor a Deus, nós melhoramos todo o resto. Olha como que Jesus vem com um ensinamento perfeito, né?
como a pessoa amar a Deus, desenvolver esse amor na forma mais pura e não amar as pessoas que estão à sua volta? Não tem como. Não tem como. A partir do momento que a gente desenvolve o amor nesse mais alto grau de plenitude, tudo à nossa volta se transforma. Porque não tem como a gente ter um amor tão puro vibrando em nós e isso não emanar a todos que estão à nossa volta. Não tem como. Por isso que Jesus diz: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque é essa conexão que vai nos fortalecer ao longo da nossa vida. Eu vou correr rapidinho para as próximas duas relações. E aí nós partimos para qual? Para a relação do amor ao próximo. Tem uma palestra no YouTube, na verdade é um seminário, que está o Haroldo, o Alberto e o Simão Pedro. E eles estão falando exatamente dessa passagem do maior mandamento. E é interessante que nesse seminário, antes deles comentarem, sempre passa um videozinho. E aí vai passando um videozinho das pessoas ali, né? E antes dele comentar o amor ao próximo, passa um videozinho das pessoas, tipo assim, sendo gentis umas com as outras. Então tá passando o primeiro cara, ele cai, o cara que tá do lado vem e ajuda, daí esse cara que caiu ali, foi levantado, ajuda o próximo, e ajuda, e ajuda, e ajuda, e tipo assim, vai virando aquela corrente, né? De situações agradáveis, porque um vai estendendo a mão para o outro. E no vídeo até mostra o que? Muitas vezes quando as pessoas vão ser muito solícitas, né? A pessoa que recebe até um passo para trás, né? Tipo assim, opa, né? O que está acontecendo, né? E aí isso aí vem ilustrar o quê? O quanto que muitas vezes uma atitude nossa transforma o ambiente em que a gente está. No mundo de hoje, em que muitas vezes a gente passa pelas ruas, pelos locais, e não é nem que a gente não ajuda porque não quer, a gente nem vê. A gente muitas vezes passa do lado das pessoas e nem vê se ela está precisando de alguma coisa, se ela às vezes está passando mal, se a pessoa levantou e esqueceu um celular, se a pessoa tropeçou do nosso lado. Muitas vezes a gente passa e não vê, por quê? Porque nós estamos andando tão fechados nos nossos problemas, nas coisas que a gente tem que fazer, que a gente vai andando. E eu falo isso por mim mesma, a minha irmã que brinca, ela fala assim, às vezes você passa na rua e nem cumprimenta as pessoas, porque eu não estou nem vendo, né? Você está lá e um dia eu passei por ela e eu não vi nem ela, daí ela ficou enlouquecida, né? É capaz de me atropelar e não ver que sou eu. Ó, filha, eu estava brincando com a Ana, que semana passada eu fui para a padaria e saí da padaria sem pagar. Hoje que a pessoa está com a cabeça, né? E qual de nós que já não está fazendo uma situação dessa, né? Vai limpa. Quantas vezes a gente chega, poxa, nossos pensamentos, que a gente não consegue mais nem perceber o que está acontecendo à nossa volta. E que dirá estender um gesto de gentileza, não é? Então, ele vai nos convidar a essa reflexão, para que a gente faça o quê? Serene os nossos corações, para que a gente comece a perceber. Então, o Simão Pedro, ele até traz e recorda uma música que é muito bonita, né? Que diz assim: Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. E quantas vezes na nossa vida nós estamos nos esquecendo desse amor que vela por cada um de nós. Então, quando criados por Deus, aquela centelha, aquela semente está aqui para ser desenvolvida, para eclodir o seu melhor e fazer desenvolver em nós o nosso melhor. A questão 886 do Livro dos Espíritos vai nos dizer assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E os Espíritos vão responder a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Kardec vai comentar: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejamos que nos seja feito. Olha que ensinamento maravilhoso que ele vem nos dizer. Então é preciso enxergar Deus em tudo.
É preciso enxergar Deus na pessoa que está ao nosso lado. É preciso enxergar Deus na natureza. Porque, como diz a questão número 1 no Livro dos Espíritos, Deus, inteligência suprema, né? Princípio de todas as coisas. Deus está em tudo. E é necessário que a gente volte o nosso olhar para isso. Enxergue Deus no nosso irmão. Enxergue Deus em nós. Enxergue Deus na natureza. E partindo para o fim, a gente vai fazer a nossa reflexão sobre o quê? Sobre o amor a nós mesmos. Não sei se vocês já assistiram, mas tem uma palestra do Haroldo que eu gosto muito. E ele faz uma comparação muito interessante. Não sei vocês, mas muitas vezes quando a gente fala em amor a si mesmo, não soa amor, parece que soa egoísmo, né? Meio egoísta, né? Tipo assim, vou fazer primeiro para mim, para depois para o outro. Nossa, né? Fala em caridade, fala em fazer para os outros, doar para os outros. E eu tinha muito isso na minha cabeça. Falava assim, gente, aí a gente para o quê? Para de viver a nossa vida e vai viver a dos outros. E o que a gente ganha com isso? Nada. Então a gente precisa voltar a olhar para nós, porque a relação é Deus, nós e o próximo. Então o Haroldo faz aquela comparativa com aquele aviso do avião, né? Todos aqueles que já andaram de avião sabem, né? Que sentou no avião, vem aquela informação, né? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre suas cabeças. Coloque primeiro a máscara em você, depois auxilie a pessoa que está ao seu lado. Não é assim o recado? Então o Haroldo faz esse comparativo. Por quê? Pense comigo, muitas vezes a gente está com pessoas queridas, né? Pessoas que a gente ama ao nosso lado, né? E aí se vai acontecer algum mal, o nosso instinto é querer primeiro salvar o que está do nosso lado, principalmente se for mãe e pai, né? Então, eu vou salvar meu filho. Só que numa dessa, o que pode acontecer? Pode acabar nosso oxigênio, a gente não conseguir colocar nele ainda, aí a gente desmaia e ele desmaia e não salvou ninguém. Mas se você se preparou, colocou em você, mesmo que ele estiver ali, quase, você ainda consegue salvar. É isso que ele quer dizer. Para que a gente possa amparar e ajudar alguém, nós precisamos estar preparados e fortalecidos. Então, primeiro, faça prece por você. Segundo, limpe a sua casa mental. Limpe os seus pensamentos. Ore por você. Estude por você. Cuide-se. E, em consequência, você vai fazer para os outros. Então, você ora por você e aí, em seguida, você ora por o seu próximo. Você ora por seu filho, você ora pela sua mãe, você ora pelos seus familiares. Por quê? Porque se você não orar por você, você não se colocou naquele estado de plenitude para poder emanar aquilo que você tem de melhor. Então o alcance da sua oração vai ficando fraquinho, porque Jesus falou, fazer, né, ao próximo como a si mesmo. Então é o que ele fala, amar a si mesmo, né? Muitas vezes foi desviado o conceito. Então a gente olha com aquele olhar de cuidado pessoal, de excesso de vaidade, de tantas outras coisas, mas não é isso. Olhar e amar a si mesmo é nós nos prepararmos para as tarefas que hão de vir. Porque se nós não nos prepararmos, como que nós vamos ser úteis? Vai ser muito mais difícil sermos úteis. E no final das contas, nós temos que entender que o nosso primeiro compromisso é com a evolução do nosso espírito. É com o desenvolvimento do nosso espírito. Tirando aqueles que são pais de filhos menores, de filhos que necessitam de cuidados mais especiais, depois dessa fase, nós temos que entender que nós temos que respeitar o livre-arbítrio dos nossos semelhantes e cuidarmos de nós. Alguém viu em alguma passagem Jesus ir lá pegar e obrigar alguém a receber a cura, se converter? Alguém leu isso em alguma página de algum evangelho? Algum relato que Jesus foi lá obrigar quem não queria a ouvi-lo e a fazer o que ele estava falando? Alguém ouviu isso? Porque é necessário respeitar o livre-arbítrio de cada um. Tanto ele respeitou que ele se deixou ser levado e ser crucificado.
Então nós necessitamos olhar para nós. Nós necessitamos estreitar o nosso relacionamento com Deus. E a partir do nosso relacionamento com Deus, melhorar o nosso relacionamento conosco mesmo, para assim podermos cumprir com as nossas tarefas de caridade e benevolência para com o nosso próximo. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Eu não posso dar amor para alguém se eu não tenho amor nem por mim mesmo. Eu não posso ter cuidado por alguém se eu não cuido nem de mim mesmo. Então os melhores sentimentos só vão fluir de nós a partir do momento em que nós cultivarmos ele em nós. Então tem até uma musiquinha que diz, né? A mão daqueles que carregam flores ficam perfumadas. Então eu estou fazendo por mim, plantando em mim, e de mim está exalando, por onde quer que eu passe, o meu melhor. Então a mensagem que eu tinha para hoje era essa, para que a gente procure cada vez mais, né, melhorar, estreitar o nosso relacionamento de amor com Deus, conosco mesmo e com o nosso próximo. Porque se nós fizermos isso, como diz Jesus, toda a lei e os profetas estão contidos aqui. Então, tá vendo? A tarefa é fácil, gente. É só cumprir esse mandamento. Depois todos os outros estão implícitos. Porque a partir do momento que a gente pratica esse único mandamento, a gente pratica todos os demais. Que Jesus nos abençoe. Carol, agradecemos. É muito bom poder ouvir o Evangelho, né? Tivemos a oportunidade de estarmos do lado do Cristo, muitas vezes ainda não compreendemos, estamos aqui novamente lendo, sendo convidados a esse despertar. E que nessa noite nós possamos aproveitar todo o aprendizado trazido pela Carol e tentarmos melhorar de pouquinho em pouquinho, que o convite está aí. Eu agradeço, Carol, e convido os trabalhadores para suas posições. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui novamente, que possamos levar para nossos lares essa energia, que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos, e que Deus esteja sempre no nosso caminho, na nossa jornada e na nossa caminhada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair na tentação, e livrai-nos todo mal, que assim seja. Graças a Deus.